aflições eu só vejo a glória. Percebo quão maravilhoso Ele é e o tanto que Ele me quer. Oh, Ele me amou. Oh, Ele me ama. Ele me amou. Declare essa noite: tem ciúmes de mim. Tem ciúmes de mim. O seu amor é como um furacão e eu me rendo ao vento de sua misericórdia. Oh, Jesus, Tu és santo, Pai. Venha sobre as nossas Então, de repente, Meu Pai, não clamamos vejo por ti, mais Deus. minhas aflições, eu só vejo a glória. Percebo quão maravilhoso Ele é e o tanto que Ele me quer. Oh, Ele me amou. Oh, Ele me ama. Ele me amou. Me ama. coração dispara em meu peito acelerado. Não tenho tempo pra perder com ressentimento. Quando penso que Ele me ama, Ele me ama, Ele me ama, Ele me ama, Jesus me ama, Ele me ama, Ele me ama, Ele me ama. Meu querido, a palavra do Senhor em João, capítulo 3, verso 16, ele diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Essa semana o Senhor tem falado muito comigo sobre o amor dele, sobre o grandioso amor que ele teve naquela cruz por nós. E muitas vezes nas nossas vidas nós nos esquecemos do que ele fez por nós. Nos esquecemos que ele verteu o seu próprio sangue naquela cruz por nós, que ele se entregou por nós. Meu querido, toda vez que eu leio essa palavra, dá sempre vontade de chorar. E quem teria coragem de se entregar por mim e por você? Quem será que teria coragem de abrir mão de toda a riqueza, de toda a glória, se despisse de tudo para se entregar
pelo povo ao qual estavam o rejeitando. Mas Ele fez isso por amor a mim e a você. E Ele está aqui esta noite. Basta somente você abrir o teu coração. Abrir o teu coração e deixar o Espírito Santo entrar. Deixar Ele mover a tua vida esta noite. Pois Ele te ama. Me ama, me ama, Ele me ama, Ele me ama, Jesus me ama, Oh, Jesus. Oh, Deus. Muito obrigado, Deus. Muito obrigado, Deus, por morrer por nós. Oh, Deus, Tu és lindo. Tu és santo. Tu és digno, Pai, de todo louvor, de toda adoração. Por isso clamamos a Ti esta noite. E pedimos, Senhor, venha sobre nós. Venha, Pai, pois clamamos a Ti. Declaramos, Senhor, que o Senhor é santo. Muito obrigado por este amor, Deus. Muito obrigado, Pai. Tu és digno, Deus. Tu és digno. Somos Sua herança e Ele é o nosso galardão. E Teu olhar de graça nos atrai à redenção. Se a graça é um oceano, estamos afogando. Os céus te unem à terra. Os céus te unem à terra com um beijo apaixonado. Meu coração dispara em meu peito acelerado. Não tenho tempo pra perder com ressentimento. Quando penso que Ele me ama, Ele me ama, Ele me ama, Ele me ama, Ele me ama. Declare esta noite que Ele te ama, meu querido. Declare, abre os seus lábios. Declare teu amor, meu Deus. Obrigado, Deus. Oh, Deus. Ele me ama. Santo Deus. Oh, Deus. Tu és santo, Pai. Tu és lindo. Tu és digno, Pai. Tu és digno. Adore Ele, meu querido. Exalte. Lembrados de aleluia, de glória. Lembrados a Ele. Declare teu amor a Ele. Oh Deus, 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 Deus.
novo cântico ao que se assenta sobre o trono do céu. Diga ao Cordeiro que foi morto, Santo, Santo e fiel. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono do céu. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Está vestido do arco-íris, som de trovão, luzes, relâmpago, louvores, honra e glória, força, poder pra sempre, e ao único Rei eternamente. E Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Faz lindo, Deus. Maravilhado, extasiado, eu fico ao ouvir teu nome. Declare maravilhado. E maravilhado, extasiado, eu fico ao ouvir teu nome. Maravilhado, declare. Maravilhado, extasiado, eu fico a ouvir teu nome. Maravilhado, maravilhado, extasiado, eu fico a ouvir teu nome. Jesus, teu nome é força, é fôlego de vida, misteriosa água viva. Eu gostaria de fazer uma coisa diferente aqui esta noite. Antes de passar a palavra pro Léo rapidinho. Sei por causa do horário, mas eu preciso fazer isso essa noite. Queria convidar todos vocês aqui à frente. Sai do seu lugar. Vem aqui pra frente hoje. Venha. Aleluia, Deus. Pode vir, tem mais espaço aqui na frente, gente.
vem aqui pra frente da igreja. Pode vir. Uma coisa que eu aprendo com essa canção é que quando a gente entra na glória de Deus, a gente fica extasiado. A gente fica sem sentir os nossos movimentos. A gente deixa o Espírito Santo nos levar. E se você esta noite quer sair daqui extasiado pela glória de Deus, basta somente você deixar o Espírito Santo entrar. Deixa ele entrar no teu coração esta noite. Segure na mão dessa pessoa que está ao seu lado. Segure na mão dela. Pois a presença do Senhor esta noite já é real neste lugar. Nós vamos declarar mais uma vez que maravilhado e extasiados ficamos. Feche os seus olhos esta noite, meu querido. Deixa o Espírito Santo de Deus esta noite te tocar. Deixa a presença de Deus esta noite invadir o teu coração. Pois Ele esta noite, Ele quer tocar em você e quer te transformar. Maravilhado, extasiado, eu fico ao ouvir teu nome. E maravilhado, extasiado, eu fico ao ouvir teu nome. Maravilhado, maravilhado. Oh Deus, clamamos pela tua glória esta noite. Clamamos pela tua presença. Clamamos, Senhor. Oh, clamamos, Senhor. Clamamos pela tua unção sobre este lugar. Oh Deus, toma cada vida esta noite, derramando a tua graça. Maravilhado, maravilhado, Deus, com a tua glória sobre as nossas vidas. Oh Espírito Santo, Tu és santo, 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 santo. Glória esta noite. Eu fico a ouvir teu nome. Declara esta noite, maravilhado, extasiado. Eu fico a ouvir teu nome, Jesus. Declara esta noite, igreja. Abre os teus lábios e declara que maravilhado. 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 Extasiado. Oh Deus, levantamos as nossas mãos esta noite, Pai, para declarar que o Senhor é santo. Te agradecemos, Senhor, por este louvor. Te agradecemos por a oportunidade de te adorar, de bendizer o teu santo nome. Espírito Santo de Deus, continua, Pai, nos abençoando nesta noite. Continua, Senhor, a tocar em a cada vida esta noite. Continua, Deus. Recebe, Senhor, nosso louvor, nossa adoração. Recebe, recebe. Aleluia. Levanta suas mãos esta noite, meu querido. Levanta suas mãos e aplauda mais forte ao Senhor, porque Ele merece. Ele é merecedor de toda honra. Ele é merecedor de toda glória. Aplauda mais forte esse Deus. Aplauda.
pessoal para continuar no fundinho aqui. O tema de hoje, do Insônia de hoje, é o que temos pedido a Deus. E enquanto eu orava ali, o Senhor ministrou ao meu coração. E tem uma passagem na Bíblia que fala: tudo aquilo que pedires em oração, crendo, receberás. Tudo aquilo que pedires em oração, crendo, receberás. Vou pedir os irmãos ali da porta, acho que já não vai chegar mais ninguém, a Brenda, o Pablo, pode vir para cá, para vocês receberem dessa palavra. Tudo aquilo que pedires em oração, crendo, receberás. E existe três passos neste versículo, que são os passos que é o segredo da gente conseguir tudo aquilo que nós queremos de acordo com a vontade de Deus. Quem já leu aquele livro, já assistiu aquele filme O Segredo? Ninguém, graças a Deus, não precisa de assistir não. Mas é um livro que fala de uma... Já assistiu? É um filme que fala de uma forma toda misteriosa qual que é o segredo de você conseguir todas as coisas que você quer. Alguém já assistiu aqui? O Segredo? Não precisa de assistir. E começam a entrevistar filósofos, psicólogos, e pessoas contam seus testemunhos de como que elas conseguiram ficar ricas, como que elas conseguiram ter fama, como que elas conseguiram ter sucesso. E o segredo nada mais é do que resumido neste versículo. O primeiro aspecto deste versículo é pedir. Repita comigo: pedir. A palavra de Deus nos diz, o próprio Jesus, que muitas vezes nós não recebemos o que Deus tem pra gente porque nós não sabemos pedir, porque nós pedimos mal. Ou então muitas vezes porque sequer pedimos. E o segundo aspecto, o segundo passo é crer. Crer. Na semana passada a gente teve aqui no culto sobre Abraão, sobre a visão que Deus deu para ele, ele creu. E em terceiro lugar, receber. Então você precisa pedir, você precisa crer, e depois você vai receber. Aí só nos resta agradecer. Então o que o Espírito Santo me ministrou no meu coração, porque hoje é véspera de carnaval, a maioria dos jovens estão viajando, muitas pessoas aí preparando os engradados de cerveja, preparando as fantasias, preparando tantas coisas vulgares, tantas coisas fúteis, tantas coisas carnais. Muitos outros aproveitam, como eu, graças a Deus, vou fazer amanhã, para viajar, ir para a Rocinha, ficar tranquilo. Mas Deus trouxe cada um de vocês aqui, porque Ele quer realizar o pedido, o desejo que está no seu coração. Então, como nós temos poucas pessoas, e foi até interessante o Lucas ter pedido para vocês virem aqui à frente, e levando em consideração o que esse versículo fala, quem quiser, gente, não precisa de ficar constrangido, de fazer aqui o pedido público, em voz alta. Se for algo muito pessoal, pode guardar no seu coração. E depois que cada um aqui pedir, todo mundo aqui que fazer esse pedido, nós vamos orar. E eu creio que em nome de Jesus, se esse pedido for da vontade de Deus, você em breve vai subir e vai contar o testemunho. Amém? Muitas vezes, muitos de nós, a maioria, se não todos, a gente tem desejos latejando no nosso coração, pedidos. A gente precisa de algo, a gente precisa de mais dinheiro, a gente precisa de uma saúde, a gente precisa da salvação de um familiar. São tantas coisas. Se alguém quiser abrir a sua boca, o pessoal aqui, o pessoal lá do fundo, abra a sua boca agora. Eu quero pedir, gente, pela salvação do meu pai, e eu quero pedir pelo ministério que Deus tem colocado nas minhas mãos, que eu venha multiplicar para a glória de Deus. Alguém quer fazer um pedido? Pode falar. Família e ministério.
amor de Deus. Alguém aí quer fazer um pedido? Aquele pedido? Família, vida espiritual, família. Tem mais? Amigos e família. Pelas nações, pelo seu amigo também. Sofreu acidente. Mais alguém? Pela célula, pela conversão da irmã. Mais alguém? Alguém aí atrás? Amém. Pode continuar, gente. Então, nós vamos orar. De repente você, por algum motivo, você não falou, mas eu tenho certeza que você tem algum pedido. Tem algo que precisa acontecer na sua vida. Eu não sei o que é. Não sei se é um problema familiar. De repente você tem passado na sua casa o processo de separação dos seus pais, que machuca muito. Talvez você tenha andado com uma tristeza muito grande no seu coração. Você não sabe de onde que é, você não tem vontade de sair. Talvez você ainda tenha algo na sua vida que tenha te impedido de se entregar verdadeiramente para Deus. Talvez você perdeu um ente querido. Talvez a vida financeira está atrapalhada. Talvez o casamento está atrapalhado, não sei. Mas esse versículo diz: tudo o que pedires, crendo, você vai receber. Amém? E nós vamos orar por esses pedidos. Feche seus olhos. Comece a clamar em voz alta: Senhor, santo, santo é o teu nome, Deus. Pai, em nome de Jesus, nós colocamos diante do teu altar cada pedido, ó Pai, destes jovens aqui esta noite. Pai, em nome de Jesus, eu te peço que o Senhor venha tomar cada família, Deus. Pai, em nome de Jesus, ó Pai, cada sonho, Senhor, cada projeto de vida, ó Pai, todos esses pedidos, ó Pai, que esses jovens têm feito agora, Pai. Deus, em nome de Jesus, eu te peço que o Senhor venha contemplar no teu coração, Pai. Deus, esse jovem que está sofrendo, esse jovem que não tem dormido direito, esse jovem que está com sua vida sentimental toda avacalhada, esses casamentos, ó Pai, que estão interrompendo, Senhor. Pai, em nome de Jesus, as famílias, ó Pai, que tem tantas pessoas perdidas, Senhor. Deus, eu te peço que o Senhor venha, ó Deus, reavivar os ministérios, que o Senhor venha reacender a chama, ó Pai. Aqueles jovens que ainda não tiveram um encontro com o Senhor, Pai, eu te peço em nome de Jesus, Espírito Santo, Tu és bem-vindo aqui. Espírito Santo, Tu és bem-vindo aqui. E eu te peço, ó Pai, contempla, Senhor, o pedido de cada jovem, Senhor. Contempla, Pai, cada lágrima derramada. Deus, cada choro, ó Pai, cada pranto, Senhor, cada tristeza, ó Pai, nós sabemos que o Senhor recolhe as nossas lágrimas, ó Pai, e eu te peço, Senhor, assim como Elias clamou e o Senhor mandou fogo do céu, eu clamo ao Senhor, Pai, em nome de Jesus, realize, Senhor, cada pedido, ó Pai, aqui, Senhor, de acordo com a Tua vontade, Deus, em nome de Jesus, ó Pai, e eu te peço, Senhor, porque a Tua palavra diz que nós devemos buscar primeiramente o reino do Senhor. E então, Senhor, eu te peço, Pai, que cada jovem aqui, Senhor, venha ter um encontro real, sobrenatural com o Senhor. Nós ministramos, Senhor, a cura daqueles que estão cansados, a libertação daqueles que estão presos por algum pecado, algum vício, Senhor, ó Deus, e o batismo no Teu Espírito Santo, ó Pai. Que esses jovens, Senhor, venham ser conhecidos, ó Pai, não pela roupa que vestem, não pelo curso que fazem, mas pelo Deus poderoso que eles servem, ó Deus. Em nome de Jesus, ó Pai. Amém. Aleluia. Aleluia. Podeis assentar, irmãos? Hoje a gente vai terminar bem no horário certinho. Gente, eu vou pedir a algum diácono para pegar lá fora, lá dentro ali o gasofilaço. É o seguinte, gente, no dia 4 e 5 de abril, alguém sabe o que vai acontecer? Congresso. A gente vai ter um congresso aqui, gente, vai ser fino. Você que está vindo pela primeira vez, você que ainda não ouviu falar desse congresso, no dia 4 e 5 de abril, sexta e sábado, a gente vai ter um congresso que vai ter palestras, vai ter bandas bacanas, vai ter pregadores de fora e tudo gratuito. Mas para que isso aconteça, a gente precisa levantar ofertas. Por quê? A gente vai ter que ir em jogo de luz,
a gente vai trazer banda de fora, a gente vai trazer pregadores, e a gente quer dar uma oferta para essas pessoas que estão se disponibilizando para estarem aqui. Então eu gostaria, todo mundo está aqui? Tem alguém que não está aqui? Não, todo mundo está aqui. Amém. Então, gente, eu gostaria que você se comprometesse. Todo culto, de agora até o dia 4, fica assim só para o hora do louvor. De agora até o dia 4 de março, a gente tem mais ou menos um mês. Traga uma oferta todo culto de R$5, R$2, R$10, porque você vai estar investindo no reino de Deus. Além disso, traga os convidados, traga as pessoas aqui no culto. A gente está cada dia com ideias novas. Hoje o culto está mais vazio por causa do carnaval, por causa da chuva. Mas comprometa o seu coração. Traga uma oferta de sacrifício para o Senhor, porque esse dinheiro que você vai trazer vai ser totalmente investido para o culto. A gente quer trazer alguns lanches, servir um refrigerante ali atrás. A gente quer colocar iluminação. A gente quer fazer um monte de coisa boa. Mas a gente precisa, infelizmente, de dinheiro, né? Para tudo na vida precisa de dinheiro. Então, eu peço você, traga a partir da semana que vem uma oferta de 5, 2, 10 reais, o que Deus colocar no seu coração. Porque através dessa oferta, pessoas vão ser abençoadas, vidas serão alcançadas. Amém? Antes da gente passar para as ofertas, quem aqui está nos visitando pela primeira vez? Amém? Vou pedir o Arthur. Levante sua mão mais alto. Aqui, Arthur. O Arthur ele vai entregar um papel, uma caneta. E quem está vindo pela segunda vez? Terceira vez? Quarta vez? Quinta vez? Muitas vezes. Então, já era. Então, gente, vocês que estão vindo pela primeira vez, Deus abençoe sua vida, tá? Seja bem-vindo no nosso meio. Vou pedir o pessoal, as meninas, para dar um abraço nas meninas. Pode levantar a mão, gente, só para o pessoal ver. Os rapazes para cumprimentar os rapazes, tá? Sejam bem-vindos. Escreva aí o seu nome, o seu e-mail e o seu telefone, porque a gente quer manter contato com você, amém? Vamos aplaudir ao Senhor pela vida dos nossos irmãos? Volte sempre, tá, gente? Que Deus abençoe vocês. Amém. Então preencha aí seu nome, seu telefone e seu e-mail, e depois devolva ali a caneta para o Arthur e o papelzinho. E você que trouxe a sua oferta, que trouxe o seu dízimo, a sua contribuição, pode ficar à vontade para ofertar. Amém? Vamos nos colocar de pé, vamos orar por essas ofertas. Pai, em nome de Jesus, nós entregamos ao Senhor, consagramos, ó Pai, essas ofertas, esses valores. Pai, que o Senhor venha abençoar cada jovem aqui esta noite. Pai, aqueles que estão com um problema financeiro, que o Senhor venha abrir as portas, Senhor. Deus, aqueles que estão desempregados, que o Senhor venha trazer um emprego. Aqueles que estão em dúvida, Pai, quanto ao curso, quanto à faculdade, que o Senhor venha abençoar, Deus, cada jovem aqui deste culto. Pai, que em nome de Jesus, o Senhor venha nos prosperar, o Senhor venha abençoar as nossas vidas, para que nós possamos, ó Pai, reconhecer que tudo vem do Senhor, Pai. Em nome de Jesus eu te peço, Senhor, eu clamo ao Senhor por este congresso, Pai, que o Senhor venha levantar os recursos, porque nós queremos fazer o melhor, Deus, o melhor para os nossos irmãos, o melhor para aqueles que vão nos visitar, ó Deus, e o melhor para o Senhor, Pai. Em nome de Jesus eu abençoo a vida de cada um aqui, a vida dos visitantes, Pai, que em nome de Jesus o Senhor venha de encontro a cada necessidade, Deus. Em nome de Jesus, amém.
Pode sentar, gente. Vai acontecer uma coisa aqui agora. Sabe, às vezes nós tratamos Deus como se Ele fosse um gênio da lâmpada, que você esfrega, esfrega e seus desejos são instantaneamente realizados. Somos tão mimados às vezes, não é mesmo? Pedir, na maioria das vezes, é a nossa prioridade. Mas, e agradecer? Se fôssemos mais agradecidos, veríamos que Deus realiza milagres todos os dias. A começar pelo milagre da vida. Ele te faz acordar todas as manhãs com saúde, satisfaz as suas necessidades básicas como comer, se vestir, guarda a sua ida e garante a sua volta também com muita segurança. Livra aos que você ama e te dá um emprego, estudo, amigos, família. Mas talvez isso não seja o bastante, não é? Talvez ser feliz para você implique em ter uma Ferrari, ter uma conta bancária que ultrapasse os 100 mil, ter mulheres, as mais belas, o homem perfeito, ou ter roupas das marcas mais caras, ou o celular do momento. E se você não tem isso, então você não tem motivos para ser agradecido. E esses desejos vivem dominando o seu coração, fazendo de você uma pessoa ingrata para com aquele que te deu a vida, para com aquele que te deu sua própria vida, para que hoje você pudesse viver e estar aqui. Pode ser que suas orações girem mais em torno de pedir do que de agradecer.
Certas vezes Deus vai permitir ter os seus pedidos, te dar aquilo que você deseja, para então que você entenda que já tinha tudo e que realmente não necessitava de mais nada. Aí. Amém? Alguém quer que explique? Deu para entender, não deu? Quando eu vi o vídeo, eu confesso que eu tive que assistir 3 vezes para entender. Amém. Bom, gente, eu vou ficar mais aqui porque galerinha abençoada, a gente ficar mais à vontade. Vamos trocar uma ideia, né? Sobre essa questão do pedido para Deus. Esse teatro, ele trouxe de uma forma assim bem clara como que muitas vezes o que para a gente parece ser o melhor, muitas vezes Deus ele não realiza. Ô Bernardo, só pega esse coisinho de vidro e coloca aqui para mim, aqui ó, faz um favor. Muitas vezes o que a gente quer, pode deixar assim mesmo. Muitas vezes o que a gente quer, o que a gente pensa que é o melhor para a gente, e às vezes Deus ele não realiza, e a gente está pedindo, e Deus não realiza, e a gente começa até a reclamar, e a gente começa a olhar para os outros, e a gente começa a ficar desesperado, e a gente pede, e Deus ele não responde. Tem um versículo na Bíblia, gente, que fala que todas as coisas cooperam para aqueles que amam a Deus. Amém? Todo mundo já ouviu esse versículo, não já? Então, gente, a gente tem que saber o seguinte: muitas vezes o que você tem pedido hoje, e Deus, Ele sempre responde uma oração. E Ele responde de 3 formas: ou é o sim, ou é o não, ou é o espere, né? A palavra diz que há um tempo determinado para todas as coisas. Então, muitas vezes, o que você tem pedido não tem acontecido, não é porque Deus disse sim ou não, mas é porque talvez não seja o tempo. E como hoje o tema é o que temos pedido a Deus, eu sei que todos nós temos vários pedidos para fazer a Deus. Como o narrador disse, muitas vezes a gente passa mais tempo pedindo a Deus do que agradecendo, né? E se a gente deixar, a gente passa o dia inteiro pedindo a Deus coisas e mais coisas e mais coisas. E hoje a gente vai aprender aqui rapidinho algumas razões pelas quais muitas vezes Deus ele não realiza os nossos pedidos. Todos nós temos alguns pedidos que a gente faz ao longo de vários dias, meses e até anos. E às vezes, como esse jovem aqui, a gente fala assim: meu Deus não está me vendo, Deus não está me ouvindo, Deus ele não gosta de mim, Deus eu não estou conseguindo, né? Então a gente vai ver aqui algumas
eu gostaria que vocês prestassem bastante atenção e, se por acaso o seu pedido está se encaixando em alguma desses tópicos aqui, que a gente venha corrigir para que Deus venha nos atender. Amém? Amém? Amém. Então, primeiro fator, primeiro caso de Deus ele não ouvir as nossas orações, ele não responder o nosso pedido. Por quê? Porque o nosso pedido pode estar errado. Muitas vezes a gente está pedindo algo que não é da vontade de Deus. Assim como esse jovem, ele estava pedindo algo que era um pedido errado. E nós, gente, nós que somos jovens, quem que é a pessoa mais velha aqui? Tirando o Reginaldo que está indo embora. Acho que o mais velho aqui não tem 30 anos. Quem tem mais de 30 anos aqui? Só tem gente nova. Mais de 25. Só eu? Credo, eu sou mais velho. André, você não é mais velho que eu, não? Então, gente, entre 20 e 25. Turminha boa. Então, gente, nós jovens, a gente é a geração Y, né? É aquela geração e que é tudo para ontem. Tem gente, muitos jovens, que chegam na igreja e querem assim, Deus, nossa, Deus é bom, Deus responde oração, Deus faz isso e faz aquilo, eu quero isso, isso, isso. Aí você dá 3 dias, ainda olha no relógio, e aí Deus, cadê? Não. Deus, ele não é como o narrador Reginaldo disse, não revelei que era o Reginaldo. Como diz o narrador, Deus ele não é um gênio da lâmpada, que você chega lá, faz 3 pedidos e ele chega e realiza. Deus ele não trabalha para a gente. Deus não é o nosso servo. Nós temos que entender que nós é que servimos a Deus. E gente, muitas vezes o nosso pedido está errado, por quê? Porque é um pedido que não é da vontade de Deus. A vontade de Deus é te dar o melhor. A vontade de Deus é te dar sempre o melhor. Assim como naquele jovem, para aquele jovem o melhor naquele momento era ter o tênis rasgado, mas ter a saúde. Deus ele tem o melhor para a gente. E muitas vezes o que a gente tem pedido, Deus ele não tem realizado, porque está fora da vontade dele. E a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Nós jovens, a gente tem mania de achar que nós temos a razão sempre. Que o que a gente quer é legítimo, que o que a gente quer é bom. A gente tem a mania de achar que a gente sabe tudo, que a gente sabe o que é melhor para a gente. Deus, eu quero isso, 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 porque quando o Senhor me der isso, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, e se o Senhor me der isso, eu vou fazer isso, isso e isso. Não é assim que acontece muitas vezes? Porque a Bíblia fala que nem nós mesmos conhecemos o nosso coração. E Deus ele conhece muito mais do que a gente. Então, muitas vezes a gente acha que tal coisa, que tal pedido, que tal desejo é o melhor para a nossa vida. E nem sempre é. Quando a gente tem 15 anos, 14 anos, 12 anos, tem um Sérgio ali que tem 11 anos, né? Você também tem 11 anos? 12 anos. Muitas vezes a gente já acha, que a gente já está preparado, que a gente já está pronto. E depois, com o tempo, a gente vai percebendo, a gente olha para trás e fala assim, nossa, como que eu era desesperado, como que eu era meio bobo, né? Olha o que eu pedi para Deus, olha o que eu queria, e achava que aquilo era o melhor para mim. Quantas vezes, quando a gente está na faixa da adolescência, aquela faixa etária dos 15 anos, que geralmente, infelizmente, nem os psicólogos conseguem explicar, que é uma faixa que geralmente os filhos ficam rebeldes, que já se acham adultos, que já não ouvem mais o conselho, a instrução de um pai, de uma mãe. Por quê? Porque com essa idade a gente começa a achar que a gente já sabe o que é o melhor para a gente. E Deus, gente, Ele não vê o hoje. Deus, Ele vê o todo. Deus, Ele sabe da sua fase adulta. Ele sabe onde você vai estar. Deus, Ele já tem planejado todas as bênçãos. Quando você ainda estava no ventre da sua mãe, Deus, Ele já conhecia o seu coração, Ele já sabia qual seria o seu começo
e qual vai ser o seu fim. E Deus, ele tem grandes coisas para fazer na vida de cada jovem aqui. Deus, ele tem um sonho para realizar na vida de cada jovem aqui. Não importa o que você já fez, o que você já foi, o que aconteceu na sua vida, Deus, ele tem um plano para você. Deus, ele tem algo grandioso para você. O que vai determinar disso acontecer ou não são as decisões que você faz ao longo da sua vida. Se você quer realmente receber o que é o melhor de Deus, ou se você quer receber o que você acha que é o melhor para você. Para muitos jovens, uma hora dessa, o melhor agora é estar atrás de um bloco, de um trio elétrico, é estar tomando todas, é estar fumando, é estar ficando com um, ficando com outro. Para muitos esse é o melhor. Mas nós estamos aqui, buscando o que realmente é o melhor, que é a vontade de Deus. Então, quando você estiver pedindo algo, em primeiro lugar, procure saber se é da vontade de Deus. Quando a nossa vontade, quando a gente tem intimidade com Deus, através da oração, do jejum, da leitura da palavra, quando a nossa vontade entra de acordo com a vontade de Deus, Ele realiza todos os desejos do seu coração. Amém? Por quê? Porque é da vontade dEle. Mas muitas vezes o nosso pedido é errado, porque às vezes a gente pede coisas que é somente para satisfazer os nossos desejos. Abra sua Bíblia lá em Tiago 4, 1 a 3. Tiago 4, 1 a 3. Lá no finalzinho da Bíblia. Tiago 4, do 1 ao 3. Amém? Amém? Fala o seguinte: de onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne? Cobiçais e nada tendes, matais e invejais e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerras. Nada tendes porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Então, gente, uma outra característica, quando a gente estiver pedindo algo para Deus, veja se realmente aquilo é só para satisfazer o nosso ego, satisfazer a nossa carne, se é só para a gente esbanjar. Ah, você está pedindo um carro, é bênção ter um carro? É. Mas para que você quer ter o carro? Você sai tirando onda? Para você ostentar? Então, a gente precisa saber. Ah, Deus, eu quero ter uma empresa. Bênção, Deus quer te dar uma empresa. Mas para que você quer ter uma empresa? Para você pagar de patrão? Para você humilhar os outros? Deus, Ele não vai conceder. Então, você tem que saber se o que você tem pedido a Deus é um pedido coerente com a vontade dEle, e se não é para satisfazer somente o nosso ego, a nossa carne, a nossa vontade. A gente tem que lembrar que a vontade de Deus prevalece na nossa vida. Às vezes a gente tem tantas vontades, a gente ora a Deus, implora. Se não for da vontade dEle, se não for o que Ele tem de melhor para nós, Ele não vai realizar. Uma outra característica, muitas vezes nós pedimos certo, pedimos a coisa certa, mas com a motivação errada. Sempre pergunte, por que você quer isso? Igual a gente falou do caso da empresa. Você quer ter uma empresa, eu quero ser chefe, eu quero ter uma empresa. Por quê? Qual que é a motivação do seu coração? É pisar nos outros? É perder a humildade? Ah, Léo, eu quero ser um pastor, e eu quero que multidões estejam aos meus pés, eu quero ser um cara que prega e todo mundo cai no chão. Amém. Um pedido ótimo, legal, é bênção. Mas e aí, qual que é a motivação? Por que você quer isso? Ah, Deus, eu quero entrar na faculdade, eu quero fazer faculdade. Pedido ótimo. Deus, Ele quer te realizar isso. Mas qual que é a motivação do seu coração? A motivação tem que ser sempre o amor.
Como diz lá em 1 Coríntios 13, não adianta nada falar em línguas, não adianta nada ter o dom das profecias, não adianta nada entregar até seu próprio corpo para ser queimado. Se não for o amor, de nada vale. Ou seja, não adianta você ter as melhores intenções, querer fazer as melhores coisas, se a motivação não for correta, de nada vale. Quando Deus começou a colocar no meu coração o culto insônia, Deus começou a me mostrar a igreja cheia, a igreja iluminada, jovens sendo batizados no Espírito Santo, jovens sendo curados, maravilhas acontecendo. Eu creio que, como Deus ele me mostrou, como Deus me deu essa visão, isso vai acontecer. E eu falei assim: Deus, amém. Mas sonda o meu coração, vê se a motivação não é errada. Se eu não quero simplesmente ter um culto, ter uma juventude cheia, e encher aqui a igreja de jovens, e pregar bonito e tal. Se a motivação não for a motivação correta, se a motivação for aparecer, se a motivação é ter status, se a motivação é ser convidado para pregar fora, se a motivação é aparecer na Rede Super, qual que é a motivação? Eu falei assim: Deus, se a motivação não for correta, que isso não venha se realizar, que isso não venha acontecer, que o nosso pastor não venha aprovar, mas que se for da motivação, se for com uma motivação correta, se o Senhor tiver grandes coisas para mim, mas se o meu coração permanecer humilde, puro, aí eu quero. Se não, porque é muito melhor, gente, a gente continuar tendo a nossa vida simplesinha, tranquilinha, do que querer ter muita coisa e perder a nossa salvação, perder a humildade, perder a essência de um filho de Deus, que é a humildade, que é servir os outros. Amém? Vocês estão me entendendo? Então, sempre quando você pedir algo para Deus, sonde o seu coração. Veja se a motivação é correta. Amém? Em terceiro lugar, por que Deus muitas vezes não realiza os nossos pedidos? Porque não é o tempo certo. Eu sempre falo, não adianta nada. Só um minutinho. Minha garganta ainda não foi curada. Ei, oi. Olha lá. Amém. Oi, ei. Então, gente, não adianta nada você pedir a coisa certa, com a motivação certa, se não for o tempo certo. Eu sempre brinco, não adianta se você tem 12 anos, você pediu a namorada. Tirando o Sérgio ali que namora, né? Tem 11 anos. Está namorando ainda? Mais ou menos, né? O Sérgio é da nossa célula. Ontem a gente fez uma pergunta, né? Diga seu nome, a sua idade e seu estado civil. Aí o Sérgio falou assim: meu nome é Sérgio, tenho 11 anos, terminei, mas voltei ontem. Isso aí, Sérgio. Amém. Depois a gente vai conversar. Isso aí. Não adianta nada, gente, a gente pedir a coisa certa, com a motivação certa, se não for o tempo de Deus. Tem um tempo para todas as coisas. De repente você já está com 35 anos e ainda não casou. Deus tem um tempo certo para cada um. Não adianta nada a gente tentar colocar na cabeça de Deus aquilo que a gente acha que é o melhor, porque Deus, Ele tem o melhor para a gente. Se talvez o que você está pedindo ainda não foi realizado, se talvez o que você tem chorado ainda não foi realizado, dê graças a Deus, porque Ele está reservando o melhor para você. Então não adianta nada você ter 10 anos, 12 anos e pedir a Deus um carro, Ele não vai te dar, porque não é o tempo certo. Falando assim é óbvio, né? Mas muitas vezes o que você está pedindo hoje, você não está preparado para receber. Deus, Ele trabalha com processos. Deus não é um Deus de desordem. Deus, Ele é um Deus que Ele vê todo o tempo. Ele sabe se de repente Ele te der isso hoje, amanhã você não vai estar na presença dEle. Então, Ele tem o tempo certinho para realizar o desejo do seu coração. E é nesse momento
do tempo certo que Ele vai provar a nossa fé. Porque é nesse período de esperar em Deus. Eu escolhi esperar não é só para arrumar namorada. Espere em todas as áreas. Talvez o emprego seu não saiu ainda. Talvez aquele estudo ainda não saiu. Talvez aquele dinheiro que você esperava levantar ainda não saiu. Não sei, tantas outras coisas. Por quê? Porque Deus, Ele pode estar provando a sua fé. Infelizmente, muitos jovens entram para a igreja cheio de sonhos, cheio de pedidos. Aí quando Deus fala assim, beleza, espera o meu tempo, muita gente sai fora. Muita gente desanima, muita gente desiste. Quantas pessoas entram para a igreja, de repente, minha namorada terminou comigo e eu vou orar e semana que vem ela vai voltar. Aí não acontece. Aí semana que vem a namorada está com o outro já. A pessoa já culpa Deus. Não, meu irmão. Deus, Ele tem o melhor para você. Então, tenha paciência. Porque é no tempo de esperar que Deus ele vai fazer desenvolver na gente a paciência, a submissão, a persistência. Lá fora, para a gente conseguir as nossas coisas, a gente precisa ter muita motivação, precisa ter persistência, precisa pegar firme, é ou não é? E nas coisas de Deus também é a mesma coisa. Talvez o que você está pedindo todos os dias, Deus ainda não respondeu. Dê glória a Deus. Espera, porque Ele está trabalhando a seu favor. Espera, porque se ainda não aconteceu, é porque Ele tem o melhor para você. Se você veio aqui com um pedido, se talvez tem algo que está machucando o seu coração e ainda não foi resolvido, em vez de reclamar, em vez de desistir, em vez de murmurar, em vez de ir embora, espere. Deus, Ele tem o melhor para você. Quando a gente tem essa convicção no nosso coração, você pode estar desempregado, você pode estar solteiro, você pode estar na seca, você pode estar passando aperto, pode estar acontecendo o que pode acontecer. Quando você tem essa convicção que Deus Ele tem o melhor para você, você passa por isso tranquilamente. Você vence todas essas coisas. Infelizmente, os jovens, gente, têm sido muito inconstantes. Eu quero tocar baixo. Não, baixo é difícil, agora eu quero a bateria. Deus está me mostrando. Não, agora é o violão. E isso em todas as áreas. Tem jovem que Deus mostra tanta coisa que eu fico até doido. Coisas que até contradizem umas com as outras. Não, a gente precisa ter um foco. Se aquilo que você tem pedido ainda não foi realizado, não desiste não. Você precisa ter discernimento, você precisa ter intimidade com o Espírito Santo, porque é Ele que te guia a toda a verdade. Quando você busca a Deus, quando você tem intimidade com o Espírito Santo, você vai ouvir claramente o sim, o não ou o espere. E se você ouvir o não, dê glória a Deus. Se você ouvir o não, não se desespere. Se você ouvir o não, não desanima. Se você ouvir o não, não vai trocar de igreja, não vai trocar de célula, não vai trocar de religião. Deus, Ele tem o melhor para você. E você só precisa esperar o tempo certo. Você só precisa estar dentro da vontade de Deus. Com o tempo, gente, a gente amadurece. E a gente começa a perceber que aquilo que a gente pedia no passado realmente não era o melhor. Quantas vezes não aconteceu com a gente o seguinte: quando a gente tinha 13 anos, a gente era doido para fazer algumas coisas. Aí a mãe da gente, chata pra caramba, o pai da gente, chato pra caramba, não deixava, e você ficava doido, porque você queria ir naquela festinha, porque você queria fazer isso, e você achava que aquilo era o melhor, que não tinha nada a ver. Aí quando você chega numa certa idade, você olha para trás e fala assim: não, mas é lógico que meu pai não ia deixar. Não é assim que acontece? Não é assim, gente? Então, com Deus é a mesma coisa. Talvez o que você está pedindo hoje desesperadamente,
e Deus ainda não te deu, no futuro você vai olhar para trás e vai agradecer a Deus. Como esse rapaz do teatro. Se talvez ele esperasse um pouco mais, se ele não tivesse feito esse pedido, talvez depois de 5 minutos, a mãe do menino ia lá buscar ele vê que realmente ele não poderia ser igual ao outro. Mas o que aconteceu? Por estarmos muitas vezes afobados, desesperados, ansiosos, para que Deus responda, para que Deus faça, para que Deus realize. E existe a vontade permissiva de Deus. Muitas vezes Deus permite, muitas vezes Deus dá aquilo, e aí você leva o raio, aí depois vai com o rabinho entre as pernas para Deus. Não é assim que acontece? É igual criança. Nosso relacionamento com Deus é igual de criança, pai para criança. O pai está lá comendo um negócio quente, quentaço. Um feijão lá que acabou de sair do fogo. Aí o menino, me dá, me dá, me dá. Não, não pode. Me dá, não pode. Me dá, então toma. Vrá. Aí queima a boca. É o que acontece muitas vezes nossa relação com Deus. Muitas vezes a gente está pedindo, insistindo, insistindo, e não quer nem ouvir a voz de Deus. A gente acha que é o melhor, e a gente tem até medo de falar assim, Deus, será que é da sua vontade? Porque a gente tem medo de que se Deus falar não. Aí Deus vai e permite, em um determinado momento pode ser bom, mas as consequências vão vir. Né? Em quarto lugar, muitas vezes Deus não está realizando o pedido do seu coração. É porque tem algo errado entre nós. Como assim algo errado? Em primeiro lugar, pecado. O pecado não confessado, o pecado encoberto, ele quebra o nosso relacionamento com Deus. Então, se você está em pecado, não adianta pedir a Deus isso, isso, isso e aquilo, enquanto você não abrir mão desse pecado. Porque o pecado nos afasta de Deus. Quando a gente tem pecado, é como se uma muralha fosse construída, como se fosse não. O pecado é uma muralha construída entre nós e Deus. E quando existe essa muralha, Ele não consegue nos ouvir. Então, acordou? Se existe um pecado, uma muralha entre você e Deus, confessa e corrija. Uma outra questão: conflitos não resolvidos com os outros. Lá em Mateus 5, 23 a 24, Jesus fala, né? Se você está entregando uma oferta e tem alguma questão para resolver com seu irmão, deixa a oferta lá e vai resolver. Tem gente que não consegue se relacionar com ninguém. Tem gente dentro da igreja que não gosta de fulano, não gosta de ciclano. Tem gente que é cheio de picuinha com os outros. Não vai com cara de alguém, não vai com a cara do outro. Cheio de probleminhas uns com os outros. E quer que Deus satisfaça os desejos do coração. Se a gente tiver um problema com o outro, um conflito não resolvido, se você precisar de pedir perdão, a falta de perdão também é um empecilho. Deus, Ele não vai atender as suas orações. Deus, Ele não vai atender o seu pedido, enquanto você não deixar aquilo de lado e for resolver com seu irmão. Então, se existe algo entre você e alguém da igreja, entre você e algum irmão, vai lá o mais rápido possível, peça perdão, resolva aquilo. Se está devendo dinheiro, arruma um jeito, vai lá e paga. Se está devendo um favor, vai lá e faz. Porque enquanto a gente tiver um conflito, alguma coisa entre os relacionamentos, entre irmãos, Deus, Ele não vai ouvir a sua oração. É a palavra de Deus, não é eu que estou falando não. Falta de perdão, falta de obediência, carnalidade, falta de fé, falta de persistência, rebeldia. Se você está em desobediência ao seu líder, ao seu pastor, à palavra de Deus, se você está cometendo algo que não é da vontade de Deus, Ele não vai atender. No mundão aí fora, todo mundo fala, se Deus quiser, fé em Deus, pará, papapá.
Fé em Deus. E aí, de que adianta? Fé em Deus se você não está sendo obediente. Então, se há algo na sua vida que você está em desobediência com Deus, com seu pai, com seu marido, com as autoridades na sua vida, corrija o mais rápido, porque Deus, Ele não é o Deus que quebra os processos. Se você não estiver 100% com as autoridades, com as pessoas que são seus líderes, pastores, pais, mestres, Deus ele não vai atender os seus pedidos. Amém? É um princípio bíblico, o princípio de autoridade e submissão. Rebeldia. Quantos filhos rebeldes, quantos filhos desobedientes, quantas ovelhas rebeldes para com seus líderes, seus pastores, quantas pessoas trocando de célula, trocando de igreja, porque não se submete a uma autoridade, quantos jovens saindo de casa, porque não querem submeter à autoridade dos pais. A rebeldia é pecado dos piores que tem. A Bíblia compara a rebeldia com um pecado de feitiçaria. Então, se você está em rebeldia com seu pai, com a sua mãe, com o seu cônjuge, com alguém na sua célula, está até roncando. Então, gente, corrija. Amém? O servo de Deus não pode ser rebelde. Sabe por quê, gente? Porque foi a rebeldia que fez o anjo chamado Lúcifer virar capeta. Entendeu? A rebeldia é uma síndrome que nasceu no coração de Satanás. Amém? Para a gente concluir, sempre que pedirmos algo, precisamos nos fazer as seguintes perguntas. Deus ele colocou isso no meu coração e é algo que eu sempre faço. Sempre quando eu vou pedir algo para Deus, eu me faço algumas perguntas. Primeira, presta atenção aqui, gente. Sempre quando você for pedir algo para Deus, se pergunte primeiro, em primeiro lugar, se aquilo realmente é da vontade de Deus. Eu quero isso, quero aquilo, isso. Mas peraí, Deus, é da sua vontade? Sim ou não? Beleza, é da vontade de Deus? Ok. Se o nome de Deus vai ser glorificado. Muitas vezes a gente quer algo, tudo que o ser humano ele foi criado para glorificar a Deus. Então, tudo que a gente for fazer tem que ser para a glória de Deus. Se você vai lavar o banheiro de sua casa para sua mãe, faça para a glória de Deus. Se o seu chefe pediu para você lavar o carro dele, faça para a glória de Deus. Se você está indo para a escola, faça para a glória de Deus. Se você está aqui na igreja, mexendo no som, arrumando as lâmpadas, fechando a igreja, faça para a glória de Deus. Porque nós refletimos a glória de Deus. Se de repente o seu chefe, o seu pai, a sua mãe, o seu irmão te pedir algo e você fazer de má vontade, fazer com o coração duro, eles vão perceber que você não está fazendo aquilo com excelência, que aquilo não é feito com o seu melhor. Então, eles vão falar, e aí, olha lá, fulano de tal fala que é crente, mas olha só, todo desorganizado. Então, gente, a nossa vida deve ser feita para a glória de Deus. Tudo que a gente for fazer, desde as pequenas coisas, faça para a glória de Deus. Amém? Em terceiro lugar, vai abençoar os outros. Todos os nossos pedidos, gente, tudo que a gente pedir para Deus, deve de alguma forma abençoar os outros. Jesus ele resumiu os 10 mandamentos em 2. Amar a Deus acima de todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. Deus, Ele quer te dar uma faculdade, Ele quer te dar um carro, Deus, Ele quer que você seja rico, que você seja próspero, Deus, Ele quer tudo isso, mas que você venha usar isso para abençoar o outro. Tem gente que pede um carro para Deus, aí Deus quando dá o carro, Ele passa ali no morrão subindo, sobe os vidros, finge que nem viu o irmão, em vez de dar uma carona, né? Tem gente que pede uma prosperidade e Deus prospera e a pessoa é incapaz
de ofertar algo, de comprar uma cesta básica. Então, gente, o pequeno que seja o que você tem pedido a Deus, pergunte a Deus se isso vai abençoar os outros. Pergunte a você mesmo se isso de alguma forma vai abençoar os outros. Amém? Vocês estão entendendo? E em último lugar, se isso vai te ajudar no seu crescimento espiritual. Tem muitas coisas que a gente tem pedido a Deus, que Deus ele não nos dá, porque vai atrapalhar a nossa vida espiritual. E Ele não vai dar. Muitas vezes o emprego que você tem sonhado, Deus não vai te dar, porque vai te impedir de estar na igreja. Muitas vezes, talvez o curso que você quer, Deus não vai te dar, porque vai te atrapalhar. Está na célula, a estar buscando, a estar orando. Talvez Ele sabe se talvez você entrar em tal faculdade do jeito que você quer, lá você vai desviar. Então Deus ele não vai permitir. Então sempre pergunte, é da vontade de Deus? O nome de Deus vai ser glorificado? Vai abençoar os outros? Vai ajudar no meu crescimento espiritual? Aí sim. Se passou desses 4 testes, aí sim, entre de cabeça, peça, 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 creia, e Deus ele vai conceder. Amém? Alguém quer falar alguma coisa? Que tem alguma dúvida? Não, né? Então vamos ficar de pé para a gente orar? Vocês entenderam, gente, a mensagem? Então, por que Deus não ouve? Porque o pedido pode ser errado, porque a motivação pode estar errada, porque o tempo pode estar errado, ou porque algo em você pode estar errado. Então, quando você chegar na sua casa ao longo dessa semana, reflita: Deus, tem algo errado em mim? Feche seus olhos. Reflita: Deus, tem algo errado em mim? Deus, isso que eu tenho te pedido está fora do teu tempo. Eu não estou pedindo aquilo que é da sua vontade. Deus, tem alguma motivação errada no meu coração? Pergunte para Deus nesta hora, neste momento, quando você chegar em casa. Porque esse pedido que você tem aí no seu coração, isso que você tem pedido, que você tem chorado, que você tem apresentado a Deus, se for da vontade dEle, se for glorificar o nome dEle, se for abençoar a sua vida e do próximo, e se for para o seu crescimento, Ele vai realizar. E aqueles pedidos que não se encaixaram nisso, abra mão deles. Abra mão deles. Abra mão da sua vontade. Abra mão do seu anseio. Abra mão daquilo que você acha que é o melhor. E se coloque à disposição de receber o melhor de Deus para a sua vida. Quando eu estava na faculdade, o meu desejo era de abrir uma empresa, de ser um empresário, de viajar, de ser rico. E eu pedia isso a Deus. E tantas coisas Deus não permitiu. Deus ele impediu que acontecesse, porque Ele sabia que hoje eu estaria aqui. E hoje eu tenho certeza que esse é o melhor que Ele tem para mim. Porque eu sei que é da vontade dEle. Eu sei que está glorificando o nome dEle. Eu sei que está abençoando o outro. E eu sei que está me fazendo crescer. Então, se esse pedido que está no seu coração, se Deus ele não confirmar, se não for da vontade dEle, lança fora. E peça a Deus para colocar no seu coração os sonhos dEle. Peça a Deus para colocar no seu coração a vontade dEle, os projetos dEle. Porque Ele vai realizar. Ele é fiel e justo para cumprir tudo aquilo que Ele tem prometido para você. Pai, muito obrigado por esta noite. Muito obrigado por este culto, Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós colocamos diante do Teu altar a vida daqueles irmãos que estão viajando. Pai, o Senhor venha levá-los e protegê-los e trazê-los em paz. Deus, livra-nos de todo acidente, de todo homem mau, de todo enviado das trevas, ó Pai, para impedir os planos do Senhor sobre as nossas vidas. Deus, em nome de Jesus, apresenta a vida de cada jovem aqui esta noite. Pai, que o Senhor venha se revelar a eles. Pai, que o Senhor venha, Deus, em nome de Jesus, despertá-los, ó Pai, para a oração. Deus, tira, ó Pai, do coração destes jovens que estão aqui,
que estão preocupados com as coisas do mundo lá fora, que estão preocupados, ó Pai, com o sexo, que estão preocupados, ó Pai, com uma roupa somente, que estão preocupados, ó Pai, em ter um status com a garotada, que quer aparecer para as meninas, que quer aparecer para os rapazes. Deus, em nome de Jesus, nós sabemos, Senhor, que o mundo tem infiltrado na igreja, e por isso eu te peço, Pai, não permita que nenhum destes jovens, Senhor, venha se perder, venha ser contaminado pelo mundo, mas que em nome de Jesus, o Senhor levante aqui, ó Pai, uma geração de jovens inconformados, ó Deus, que nós venhamos ser usados pelo Senhor para transformar este mundo, Deus. Pai, conceda os desejos do coração aqui, Deus, de cada jovem, Pai. Deus, em nome de Jesus, abençoe, ó Pai, os estudos, a família, Deus, os amigos, Senhor, os pais, ó Deus, de cada jovem aqui esta noite, ó Deus. E leva-nos, ó Deus, em paz para os nossos lares, Senhor. Em nome de Jesus, nós te agradecemos, ó Pai, porque o Senhor tem falado aos nossos corações, Deus. Em nome de Jesus, amém, amém. Dê um aplauso ao Senhor. Glória a Deus. Deus te abençoe. Amanhã tem rede de jovens, domingo vai ter um culto só.